Então, queria agradecer a vossa presença. O meu papel aqui hoje é explicar um bocadinho o que é que o Bloco esteve a fazer e o deputado Jorge Falcato no debate de um novo modelo para as pessoas com deficiência chamada Vida Independente, e depois o Jorge Falcato vai apresentar as conclusões desse trabalho e as propostas do Bloco de Esquerda. Em Portugal nós temos tido um modelo de institucionalização das pessoas com deficiência que não podem viver sozinhas, ou seja, as pessoas que precisam de apoio para as suas atividades diárias não têm tido outra resposta do Estado português que não a sua institucionalização. E a institucionalização retira a completa autonomia às pessoas que não precisam nem querem que a sua autonomia seja retirada. E existem outras possibilidades que são muito debatidas, que noutros países são implementadas. Em Portugal, pela primeira vez, o poder político está a debater, e a Assembleia da República e o Governo, nesta possibilidade, chamada vida independente. Ou seja, em vez de se institucionalizar a pessoa que precisa de apoio para as suas tarefas diárias, dá-se possibilidade a essa pessoa de contratar um assistente que a possa apoiar e que possa permitir que a pessoa mantenha a sua autonomia e possa viver na sua casa. Neste momento está em curso o debate público do projeto piloto que o Governo vai iniciar. Os debates públicos têm um problema em Portugal que acho que todos nós conhecemos. São muitas vezes muito formais e distantes das pessoas. Ou seja, muitas vezes os próprios interessados não compreendem o que é que está em debate público e acabam só por as instituições responderem e não responderem às populações que são diretamente afetadas. O Jorge Falcato, que, como sabem, é ativista há muitos anos da causa da vida independente e que hoje é deputado independente no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, o que fez foi transportar este debate público para as pessoas com deficiência, permitindo essa participação. Isso foi feito de duas maneiras, está a ser feito de duas formas, já na reta final, mas ainda há conclusões que ainda vamos retirar nos próximos dias. Por um lado, com sessões públicas por todo o país, convidando as pessoas a virem pronunciar-se e a debater. Tivemos situações em que pessoas com deficiência nos disseram que era a primeira vez que eram ouvidas sobre qualquer tema sobre a sua vida. Pessoas com deficiência que pela primeira vez estiveram com outras pessoas com deficiência a discutirem problemas comuns. Ou seja, vivemos num país em que as pessoas com deficiência estão ainda muito isoladas e este trabalho foi um trabalho essencial para perceberem o que pensam, o que querem. Naturalmente, têm de ser as pessoas com deficiência a ter uma palavra sobre as soluções para os problemas com que vivem no cotidiano. E, por outro lado, também no inquérito online, que foi muito respondido sobre temas concretos sobre a vida independente. E bem, o Jorge Falcato agora falará sobre isso, porque é quem sabe. Bom dia, outra vez. Eu não vos ia amassar muito sobre o conceito do que é o conceito de vida independente. Foi um conceito que aparece nos Estados Unidos e na Inglaterra nos anos 60, finais dos anos 60, princípios de 70, e no fundo, de uma maneira muito simples, é dar a possibilidade às pessoas com deficiência de poderem fazer uma vida que fariam se não tivessem uma deficiência. É uma questão de direitos humanos, é uma questão de possibilitar que essas pessoas consigam fazer aquilo que teriam vontade de fazer caso não tivessem uma deficiência. Em Portugal, há muitos anos que se falava de vida independente, mas foi posta na ordem do dia pelo movimento dos Deficientes Indignados, pelo bom ativista o Eduardo Jorge, que iniciou uma greve de fome em frente à Assembleia da República e finalmente está-se a materializar esta filosofia de vida independente. Finalmente há a hipótese de as pessoas optarem por mais do que serem institucionalizadas, muitas vezes unicamente por não terem alternativa. Sei lá, pessoas que chegam aos 40, 50 anos e os pais que sempre trataram deles têm 70, 80 anos, já não conseguem tirá-los da cama, dar-lhes banho, de maneira que essas pessoas, a única alternativa que teriam era ser institucionalizadas. É ter o direito, no fundo, a escolher onde, com quem e como viver a sua vida. E não ser metido numa instituição onde
como eu costumo dizer, muitas vezes nem o canal de televisão se pode escolher. A vida independente, no fundo, é aplicar ao cotidiano das pessoas com deficiência uma política de direitos humanos. Porque uma pessoa, só porque tem uma deficiência, não está diminuída no exercício destes direitos. Mas, neste momento, estamos a discutir um programa de assistência pessoal, mas para haver vida independente é necessário muito mais coisas. A filosofia de vida independente não se resume à existência destes assistentes pessoais que a Catarina já falou, mas é necessário que exista uma educação verdadeiramente inclusiva, de maneira que a pessoa tenha capacidade de exercer depois a sua independência, haver acesso ao trabalho, a um sistema de apoio social que garantam rendimentos para a pessoa viver, a eliminação de barreiras ambientais, comunicacionais e sociais que impedem também que as pessoas tenham o direito de escolha e o acesso às ajudas técnicas que são necessárias para que a pessoa tenha uma atividade. A vida independente é todo o contrário da institucionalização. É contrária ao modelo médico-reabilitador, porque se funda naquilo que é o modelo social. E o modelo social, o que distingue é que, no fundo, temos a percepção de que a deficiência, as pessoas só têm incapacidades porque a sociedade está organizada de tal maneira que não lhes permite fazer uma série de coisas. De maneira que a vida independente o que pretende é eliminar as barreiras que a sociedade impõe às pessoas com deficiência, quer seja através da eliminação de barreiras arquitetónicas, quer seja através da educação, do acesso ao trabalho, à formação profissional, e este instrumento que é fundamental, que é a assistência pessoal, que vai permitir que, no fundo, exista uma pessoa que substitui os braços, as pernas, a visão, a audição da pessoa que tem essas incapacidades. As políticas que têm sido seguidas até agora têm sido baseadas na institucionalização destas pessoas. Ou na institucionalização ou na delegação nas famílias de responsabilidades que o Estado teria de acompanhar estas pessoas e de as apoiar. Na institucionalização é muito clara esta opção, porque o Estado comparticipa os lares residenciais para pessoas com deficiência com 844 euros por cada utente internado. As instituições onde estas pessoas estão internadas ainda vão cobrar até 90% dos rendimentos da pessoa que é internada e, normalmente, depois estes lares residenciais têm associado um CAU, que é um centro de atividades ocupacionais, onde o Estado ainda comparticipa mais quase 500 euros por cada pessoa que frequenta esses centros de atividades ocupacionais. Estas pessoas, se quisessem viver em casa, o único apoio que tinham para alguém os ajudar a viver seria uma comparticipação de 101 euros, comparada com estes quase 1.500 euros que o Estado investe na institucionalização. Agora, o que acontece é que, mesmo as Nações Unidas, decorrente da adesão de Portugal e da ratificação de Portugal da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, as Nações Unidas, no último relatório que fez, nas conclusões finais, da apreciação da implementação da Convenção em Portugal, o que disse é que o Estado português teria de fazer, em estreita consulta com as organizações que representam as pessoas com deficiência, teria que adotar uma estratégia nacional para a vida independente, incluindo o investimento na vida independente,
na comunidade em vez de institucionalização. Quer dizer, isto são recomendações das Nações Unidas, decorrentes da Convenção que Portugal assinou, mas também as mesmas orientações que são oriundas da União Europeia e, pasme-se, quer dizer, mesmo o próprio Estado português, na Estratégia Nacional para a Deficiência 2011-2013, já tinha inscrito uma ação que era fazer um projeto piloto de assistência pessoal que nunca cumpriu. É que saudamos a oportunidade deste momento de estarmos a materializar esta política, porque realmente é uma política que tem sido adiada há anos e que é uma aspiração das pessoas com deficiência. Por isso, nós, em 2016, inscrevemos no Orçamento de Estado a necessidade da realização de projetos piloto de vida independente. Neste momento estamos em fase de discussão pública deste modelo, do modelo que irá, no fundo, enquadrar os projetos piloto e que, quanto a nós, quer dizer, esta discussão pública é uma discussão pública que é um pouco efetiva, porque, no fundo, o Governo limitou-se a anunciar no site do Instituto Nacional de Reabilitação que estava aberta a discussão pública, divulgou um documento que iremos analisar e limitou-se a dizer às pessoas: enviem os vossos contributos para um e-mail. Nós pensamos que a discussão pública não pode ser só isso, a discussão pública tem que ser organizada, tem que ser motivada, quer dizer, tem que ser, no fundo, não uma abertura de um tempo, mas tem que ser uma coisa que é organizada também, que tem que ser provocada. Por isso, decidimos fazer estas sessões pelo país todo e lançámos um inquérito online para as pessoas poderem pronunciar-se e terem mais facilidade, no fundo, de se pronunciarem sobre a proposta do que propriamente lerem a proposta e depois terem que elaborar um texto. Este inquérito lhe permitia-lhes dizer só se concordava ou não concordava com os diversos aspectos da proposta. Temos uma dificuldade na análise deste documento porque é um documento que se apresenta só linhas gerais. Ainda tem muitas zonas cinzentas, tem muitas questões ainda por apurar. Aliás, os projetos pilotos serão realizados por umas entidades gestoras que terão que se candidatar à realização dos projetos a fundos europeus. E nós sabemos que todas estas candidaturas a fundos europeus implicam uma regulamentação que, por vezes, é bastante complexa e que, neste momento, nós não sabemos qual será, de maneira que pensamos que esta discussão também é baseada em linhas gerais que são ainda um pouco gerais demais. Uma questão que é fundamental, que temos que ter em conta, é que este modelo terá que corresponder àquilo que consta da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, porque é esta, no fundo, a lei de tudo o que diz respeito às políticas para pessoas com deficiência em Portugal. Agora, quais são a nossa apreciação sobre estas linhas gerais? Achamos que é necessário reforçar. Desculpem lá. É necessário reforçar a centralidade da pessoa com deficiência e o seu poder de decisão sobre o seu plano individual. No plano, por exemplo, diz-se que haverá um plano individual que será concebido para cada pessoa com deficiência. Nós sabemos que as palavras têm o sentido, quer dizer, e que
o plano individual não deve ser concebido para cada pessoa com deficiência, mas concebido pela pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é que sabe aquilo que necessita, sabe quais são as suas necessidades e a entidade que vai gerir os projetos piloto, aquilo que deverá fazer é fornecer as ferramentas necessárias às pessoas com deficiência para poderem estabelecer, calcular o número de horas necessárias, qual vai ser o seu plano de vida, mas isso é fornecer as ferramentas necessárias e não influenciar ou tutelar esta realização do plano individual, porque é um princípio básico da vida independente que ela tem é que satisfazer as necessidades que a pessoa tem, como eu dizia há bocado, para fazer uma vida que faria se não tivesse qualquer incapacidade. Outra questão com que não concordamos e achamos que é de baixar a idade mínima do acesso para 16 anos. Neste momento o projeto aponta para o limite mínimo de 18 anos. O que acontece é que os jovens com deficiência estão na escolaridade obrigatória e, quando chegam ao fim da escolaridade obrigatória, a única alternativa que têm, quando chegam aos 18 anos, é serem internados ou frequentarem uma coisa que se chama os centros de atividades ocupacionais. Quer dizer que eles estão numa escolaridade inclusiva até aos 18 anos e depois passam para estruturas que têm tudo menos a característica de não serem inclusivos. Passam a conviver unicamente com pessoas com deficiência, novamente, e isto nós achamos que tem que haver uma forma diferente de proporcionar a estes jovens uma hipótese de passar por uma vida ativa no final da escolaridade obrigatória. Por isso, pensamos que nos 2 últimos anos da escolaridade obrigatória deveriam ter acesso também à assistência pessoal, de maneira a preparar uma vida diferente e acabar com a inevitabilidade do percurso destes jovens, de alguns destes jovens, a ser acabar nos centros de atividades ocupacionais. Outra questão importante é que é exigido como elegibilidade para entrada nos projetos piloto, que a pessoa tenha mais de 60% de incapacidade atestada por um atestado multiusos. Este atestado multiusos tem limitações porque é baseado em tabelas que, para avaliação de danos de acidentes de trabalho ou de danos, por exemplo, de acidentes de automóvel. Quer dizer, são tabelas que avaliam as incapacidades, mas ao nível um nível médico daquilo que a pessoa não consegue articular um braço ou não consegue levantar uma perna, não sei o quê, mas não avalia as dificuldades que a pessoa tem de interação com o meio. Não avalia aquilo que era importante neste momento avaliar, que são as necessidades de apoio para ela poder funcionar no meio em que vai funcionar. De maneira que pensamos que não será de utilizar este critério e não é uma opinião que seja só nossa. Quer dizer, o Comitê para os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, que fez a avaliação do cumprimento da Convenção em Portugal, também no último relatório, disse que Portugal terá que arranjar outro sistema de avaliação, porque este é um sistema baseado num critério médico que não se coaduna com o tal modelo social da deficiência, de maneira que é também uma opinião das Nações Unidas e não só nossa. Salvaguardar a liberdade de escolha do assistente pessoal. Isto quer dizer que no documento há uma questão que aponta para que a pessoa só tem poder de escolher dentro de uma bolsa de assistentes pessoais
pré-selecionado pela tal estrutura que são os centros de apoio à vida independente que irão gerir os projetos piloto. Não nos parece bem, porque é limitar a liberdade de escolha da assistência pessoal. E aqui convém frisarmos que a liberdade de escolha é outro dos fundamentos da vida independente. Isto porquê? O assistente pessoal é uma pessoa que vai entrar na intimidade da pessoa, é a pessoa que me vai dar banho, é a pessoa que me vai levantar da cama, é a pessoa que vai saber toda a minha vida, vai saber com quem é que eu me dou, com quem é que eu durmo, com quem é que eu saio, vai ter uma intimidade tal comigo que eu quero escolhê-la, ter a capacidade de escolher. Não acontecer aquilo que acontece, por exemplo, nos serviços de apoio domiciliário, onde cada dia aparece um funcionário diferente que entra na minha intimidade, que entra na minha casa para me dar banho, por exemplo. De maneira que a pessoa deve poder escolher, ser livre de escolher quem quer para que o assista, o apoie. Nós propomos e propusemos no orçamento de 2016 a execução de projetos piloto, mas porquê? Porque achamos que é necessário experimentar primeiro na situação concreta de Portugal, porque nós temos conhecimento das experiências mais diversas a nível dos países europeus e queremos que estes projetos piloto possam ser projetos diversos, de maneira a se poder, no fim, fazer uma avaliação e não termos um modelo muito espartilhado e que não permita, no fundo, a diversidade destes projetos e não permita que chegarmos ao fim e dizermos, olha, isto correu bem por isto correu mal por aquilo, funciona melhor assim ou funciona pior assado. De maneira que esta garantia de diversidade é a única garantia que nós temos que uma avaliação possa chegar a conclusões. E esta diversidade está um pouco limitada, como iremos ver. Por exemplo, no estatuto que é exigido às entidades para gerirem projetos piloto. É exigido que se tenham o estatuto de IPSS. Isto levanta vários problemas. Por um lado, as IPSS são organizações que sempre defenderam um modelo contrário, na sua maioria pelo menos, que defenderam um modelo contrário à vida independente. São instituições que sempre defenderam políticas institucionalizadoras e promoveram-nas pela construção de lares e promoveram esta institucionalização das pessoas, da não autonomização das pessoas com deficiência, de maneira que não nos parece que sejam as entidades adequadas à gestão deste tipo de políticas, de projetos piloto, mas, por outro lado, também é afunilar o modelo. Quer dizer, nós pensamos que qualquer cooperativa, qualquer associação de pessoas com deficiência deveria poder candidatar-se à gestão de projetos piloto. O argumento que é avançado pelo Governo para que seja existe esta obrigatoriedade do Estatuto IPSS, prende-se com o modelo de contratação dos assistentes pessoais, dos e das assistentes pessoais, que é a modalidade proposta pelo Governo é da Comissão de Serviço. E esta obrigatoriedade decorreria de que o contrato coletivo de trabalho que está vigente para os trabalhadores das IPSS ter prevista a figura da Comissão de Serviço com uma redação ligeiramente diferente daquela que consta do Código de Trabalho. Ora, se o Governo acha que esta é a única solução para a contratação dos assistentes pessoais, então há uma hipótese, há uma maneira de evitarmos que seja unicamente IPSS. É muito fácil o Governo fazer uma portaria de extensão do contrato coletivo de trabalho,
por forma a que as organizações de pessoas com deficiência, as ONGs PD, que são organizações não governamentais de pessoas com deficiência, possam, então, utilizar a mesma forma de contratação e evitar-nos este estreitamento nas IPSS da gestão dos projetos piloto. Outra questão que é exigida é haver uma obrigatoriedade nestas entidades gestoras de uma equipa técnica e define-se logo à partida qual as áreas de formação. Uma equipa técnica com formação superior nas áreas das ciências sociais, do comportamento humano e da reabilitação. Isto quer dizer assistentes sociais, psicólogos e terapeutas. Isto vai contra o modelo de vida independente. Quer dizer, isto é a reprodução do modelo médico em que há uma tutela técnica sobre as pessoas com deficiência e há uma tutela ligada ao modelo reabilitador. A vida independente é proporcionar às pessoas uma vida independente, não é reabilitá-las. Não é um tempo de reabilitação, é um tempo de lhes proporcionar o exercício dos seus direitos. Logo, o que achamos é que as entidades que irão gerir estes projetos, se sentirem necessidade de apoio ao nível da reabilitação ou de apoio ao nível da psicologia, que não estou a ver bem, mas quer dizer, porque nós o que estamos a gerir é apoio pessoal, quer dizer, não estamos a gerir. Porque, quer dizer, se a pessoa precisa de um psicólogo, tem o Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, se a pessoa precisa de reabilitação, deveria ter acesso aos centros de reabilitação. Aqui, o que estamos a... Vamos ver, se fosse lançar um projeto piloto, eu preferia contratar um gestor, sabendo a dificuldade que há na gestão de projetos europeus. Eu preferia muito mais contratar um técnico na área da gestão, que é bastante mais complicado de gerir um projeto europeu, daquelas auditorias todas, do que estar a contratar um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta. E ainda por cima, no projeto do Governo, o que se diz é que se houver mais utentes, esta equipa técnica terá que ser reforçada com terapeutas. Quer dizer, nós não queremos terapias, quer dizer, nós queremos é dinheiro para as pessoas terem dinheiro para contratar assistência pessoal. Depois, outra questão, e que em todas as conversas, todos os debates que já promovemos, tem sido uma questão-chave, é o limite do apoio estar limitado a 24 horas, estar limitado a 40 horas semanais. Isto daria um apoio de 8 horas durante a semana e ao fim de semana a pessoa ficava em casa, na cama, à espera da segunda-feira. Não pode ser, quer dizer, a vida da pessoa é 24 horas por dia. Quer dizer, isto, no fundo, significa que o Estado estaria a perpetuar a delegação nas famílias da obrigatoriedade dos cuidados a prestar à pessoa com deficiência. Quer dizer que a pessoa nunca poderia, quem precisa de mais do que 40 horas de apoio semanais, nunca se poderia autonomizar, nunca poderia ir viver da forma autónoma na sua casa, porque necessitaria sempre de apoio de outras pessoas para além do seu assistente pessoal a que teria direito. Estivemos a ver um pouco como é que se passa noutros países e temos o exemplo da Irlanda, que há apoio possível de até 24 horas por dia, da Eslováquia dá apoio até 20 horas por dia, da Eslovénia dá apoio até 24 horas por dia, na Suécia 24 horas por dia, na Finlândia o mínimo são 20 horas semanais, mas pode ir até aos 24 horas por dia, e em França chega mesmo até às 32 horas por dia, porque admitem o apoio por 2 assistentes pessoais simultaneamente. De maneira que
temos que ter em conta que nem toda a gente precisa de 24 horas por dia. Se calhar não precisa das 24, precisa de 20 ou precisa de 18. Agora, o que acontece é que depois temos que contar é com a média de apoio que vai ser necessária. Quer dizer, nós não vamos agora imaginar que toda a gente, porque haverá gente que precisa de 2 horas por dia, quer dizer, não, e não podemos fazer as contas dizendo, tal, agora vai toda a gente querer 24 horas por dia e isto o Estado não pode comparticipar isto. Não, quer dizer, a média depois que será efetiva será bastante mais baixa do que estas 24 horas. Pronto, no fundo, aquilo que nós queremos é que não existam decisões sobre as pessoas com deficiência sem ter em consideração aquilo que elas pensam. E eu posso-vos dar alguns dados já do inquérito que lançámos, que neste momento tem mais de 400 participações, 400 respostas, e eu retirei neste momento só as respostas das pessoas com deficiência, que foram 241 pessoas. Das pessoas e este inquérito, as respostas até agora abrangem todo o país, menos a região autónoma da Madeira, temos resposta de todos os distritos. 74% das pessoas que responderam tinham uma deficiência motora, 11% de deficiência visual, o resto são percentagens bastante menores. Destas pessoas, 81% precisavam de apoio para as tarefas da vida diária. 70% já tinham conhecimento do que é a filosofia de vida independente. Isto é importante porque eles sabem, quer dizer que as pessoas que responderam já tinham alguma consciência daquilo que lhes poderia proporcionar a vida independente. 76% não concordam que o limite seja os 18 anos, 96% concordam que o poder decidir sobre a planificação do seu plano individual cabe à pessoa com deficiência, 72% não concordam com o limite das 40 horas semanais e 55% não concordam que sejam unicamente IPSS a ter acesso à gestão destes projetos. Não sei se têm questões sobre estas matérias. Jorge Falcato dará com certeza as respostas, todas as respostas que quiserem. Eu queria chamar a atenção só para o seguinte. Este é um tema complexo porque é pela primeira vez abordado em Portugal desta forma. Para o Bloco de Esquerda foi uma prioridade, logo no primeiro orçamento que aprovámos, a indicação de que estes projetos deviam começar. É lenta a sua implementação. Nós compreendemos e apoiamos que, em vez de se fazer já uma lei, se lancem projetos piloto e, portanto, passe por resolução do Conselho de Ministros e não por uma lei debatida no Parlamento. Mas com as nossas capacidades, com os dados tidos, com as recolhas que fazemos, faremos contributos ao Governo ao longo deste tempo para que o projeto da vida independente seja implementado da melhor forma possível. Estamos numa fase de projeto piloto para testarmos realidades para depois podermos fazer lei. E por isso, para nós, há 3 realidades que são bastante importantes. O Jorge Falcato já as disse, agora estou a falar um pouco do ponto de vista mais institucional, formal, das questões que vamos colocar. É que estes projetos sejam tão diversos quanto possível, para recolhermos a informação quando formos fazer uma lei. Ou seja, estes projetos têm a duração de 2, 3 anos, portanto, daqui a 2 anos... 3 anos. 3 anos, mas daqui a 2 anos o país estará a ter que debater uma lei, para deixar de ser projetos pilotos e ser um direito. Para podermos debater uma lei, precisamos que estes projetos sejam diversos, para termos uma avaliação de formas diferentes de implementar a vida independente. Portanto, estamos interessados nisso. Estamos muito interessados em que as pessoas com deficiência sejam ouvidas e respeitadas na sua escolha. Um dos problemas do nosso país, o Jorge Falcato explicou e bem, é que se confunde cuidados médicos que as pessoas possam necessitar, se escolherem ter e porque querem ter, com a assistência que precisam para poder ter a sua vida, separar uma coisa da outra para respeitar a autonomia das pessoas e elas possam escolher
a forma como organizam a sua vida. E em terceiro lugar, e correndo o risco de parecer de estar a reduzir uma questão que é naturalmente mais vasta em direitos humanos a outros debates mais pequenos, mas que nós também temos que ter, nomeadamente financeiros, no Parlamento, lembrar que um país que é capaz de dar a uma instituição 1.000 a 1.500 euros para que dê apoio a uma pessoa com deficiência, institucionalizando-a, tem de ser capaz de ter essa verba para quando a pessoa decide viver de uma forma autónoma. Ou seja, neste momento no país o que acontece é quando uma pessoa com deficiência é institucionalizada, porque não pode viver sozinha, o Estado gasta 1.000 a 1.500 euros com essa institucionalização e a instituição ainda fica com a pensão que tiver a pessoa com deficiência, com os rendimentos até da família, e quando a pessoa fica em casa, o único apoio que tem são 100 e poucos euros de assistência à terceira pessoa. E, portanto, há aqui também uma questão económica, óbvia, em que tem existido uma pressão de institucionalização, porque esse é também um rendimento de algumas instituições. Mas o que é preciso fazer também é um debate sobre direitos humanos e sobre a autonomia, e, portanto, e em que a questão financeira tem também um peso. E nós defendemos que se o Estado tem e deve ter, e precisa de ter, uma resposta para apoiar as pessoas com deficiência que precisam de ser institucionalizadas, não pode não ter a mesma disponibilidade financeira àquelas pessoas que têm condições para viverem de forma autónoma, precisam apenas contratar assistência pessoal. Eu sobre a questão económica ou financeira, não sei. Na última sessão que fiz, lembraram-me uma questão que eu achei piada. É que o Estado está a recorrer a fundos europeus para fazer esta experiência, estes projetos piloto, e vamos ter 15 milhões de euros para esta experiência. Ao mesmo tempo que se alocaram também de fundos europeus 18 milhões de euros para estudar a plantação do eucalipto. Quer dizer, estamos a ver um pouco a dimensão da coisa. Quer dizer, eu preferia, se calhar, que houvesse menos eucalipto e houvesse mais liberdade para as pessoas com deficiência de escolherem a sua vida. Não é? Queria só perceber o seguinte, portanto, está o modelo proposto pelo Governo neste momento em debate público, e o Bloco vai propor as suas alterações, as coisas que estão a melhorar no projeto do Governo. Quando é que elas vão ser incluídas? Vão ser incluídas quando é que os projetos piloto começam a ser publicados? Pois nós não temos informação sobre quando é que haverá a possibilidade de abertura de candidaturas. Não é? Pensamos que antes disso é preciso que no fundo, este modelo esteja fixado de maneira a poder ser o chapéu de chuva, o que enquadre os projetos piloto, não é? Aquilo que nós vamos fazer é, claro, enviar uma comunicação ao Governo com as posições que temos para poder, de certa forma, influenciar uma alteração naquilo que nós pensamos que é necessário alterar para corresponder às necessidades das pessoas com deficiência e também das suas famílias. Há uma questão que é importante também dizer, é que a vida independente é a hipótese de muitas pessoas com deficiência se libertarem. Mas tem um outro efeito que vem por arrasto e que diria um efeito secundário que também é muito importante, é que também liberta as famílias. E nós queremos que a vontade destas pessoas todas seja respeitada naquilo que é a definição deste modelo. E, aliás, quer dizer, não somos só nós que defendemos isto, quer dizer, é o Comitê para os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas que dizem que as medidas de política que dizem respeito às pessoas com deficiência têm obrigatoriamente que ser concertadas, têm que ser feitas, têm que ser pensadas em colaboração com as organizações e com as pessoas com deficiência. Aliás, a própria lei de bases das pessoas com deficiência que está em vigor em Portugal diz isso. Diz que as políticas são acompanhadas pelas pessoas com deficiência. Mas normalmente isso não acontece. Não é? Mas é a altura de começar a acontecer. Quer as pessoas com deficiência exigirem, quer o Governo ter em consideração que isto é uma obrigação. De maneira que aquilo que vamos fazer é dar as nossas opiniões junto ao Governo e
esperemos que tenha consequências no modelo final a ser aprovado. Agora, até entrar em vigor as candidaturas, pensamos que também é necessário depois falarmos e discutirmos, nós, as pessoas com deficiência, o Governo, os regulamentos que vão ser utilizados para essas candidaturas. Porque eu, por acaso, já trabalhei em projetos europeus e sei da complexidade que por muitas vezes têm estas candidaturas, e nós devemos facilitar ao máximo que haja grupos de pessoas com deficiência que se organizem, que constituam associações para gerir a sua própria vida. Isto é importante, porque isto é a base da vida independente. Foi assim que começou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos começou com um senhor, o Ed Roberts, que foi metido numa faculdade em Berkeley e chegou lá, e a única hipótese que tinham para ele ser alojado era na enfermaria. E ele juntou uma série de gente com as mesmas dificuldades que ele tinha e conseguiram arranjar financiamento para fazer um sistema de vida independente, e viviam numa casa no campus onde se organizaram e iniciaram este sistema. E sempre numa lógica de auto-organização. Quer dizer, nós não podemos agora perverter isto arranjando secções das IPSS que vão fornecer assistência pessoal. Quer dizer, isto não pode ser. A vida independente, do ponto de vista filosófico, não tem nada a ver com serviços domiciliários. O serviço domiciliário é uma coisa, tem a sua utilidade, mas não é com serviços domiciliários que as pessoas com deficiência se libertam. E a vida independente é a libertação, quer dizer, é ter poder, é uma questão também de poder, quer dizer, porque esta mudança de paradigma é difícil exatamente por isso, porque há uma delegação de poder nas pessoas com deficiência. Tem que haver essa delegação de poder. E isso, quer dizer, não pode ser, por exemplo, aquilo que acontece no apoio domiciliário, em que, no fundo, há um funcionário da Segurança Social ou de uma instituição que a única coisa que faz é assegurar que se cumprem procedimentos que se foram definidos por outro funcionário, se calhar um bocadinho acima deste, e que esses procedimentos são chegar à casa de uma pessoa, meter-lhe uma marmita com comida em cima da mesa e ir-se embora. E que muitas vezes a pessoa nem sequer tem capacidade para se alimentar e deixa-lhe a marmita em cima da mesa. E não escolhe o que come. E, claro, há um funcionário que decide o que é que ele come, a que horas é que ele come, se come, porque, como eu lhe disse, tinha situações em que lhe deixava a marmita em cima da mesa para uma pessoa tetraplégica, de maneira que, quer dizer, é completamente diferente. Isto, em que o poder está do lado dos funcionários, de uma coisa que o poder estará do lado das pessoas com deficiência, poderem saber o que é que o assistente pessoal vai comprar para comer, o que é que ele vai cozinhar, a que horas é que quer almoçar. Pronto, é tudo isso que é importante, quer dizer, e aqui esta questão do poder é fundamental.